Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Jesus diz o seguinte: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meu irmão, minha irmã, hoje, 2 de novembro de 2017, dia de finados. Até a palavra lembra fim. Aliás, essa palavra vem do latim, que significa limite, fronteira, marco divisório. No último capítulo do último livro da Bíblia, o Senhor Jesus Cristo se chama do Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Princípio e fim. Fim, finados. Um dia de lembrar os que já viram seus dias findarem, que já chegaram ao fim desta vida, independente das suas crenças ou convicções religiosas. É provável que você ou algum membro de sua família irá visitar um cemitério ou um jazigo nesse dia. Irá lembrar de pessoas queridas que já se foram. Há praticamente um sentimento em comum, o sentimento de perda, o sentimento de separação, o sentimento da barreira insuperável chamada morte. O rei Davi, em 2 Samuel capítulo 12, versículo 23, ao lembrar-se da morte de seu filho, expressou bem o sentimento para com a perda daquela criança. E ele disse: Eu irei a ela, porém ela não voltará mais para mim. Morte, morto. A palavra que todo mundo teme ouvir sobre seus entes queridos. A palavra que, quando cai nos ouvidos, suga a força, a esperança e às vezes até mesmo a vontade de viver. Palavra tão poderosa e jamais se imagina ver aquela pessoa de novo nesta vida. Finados. Recentemente uma passagem chamou a minha atenção pelo uso justamente dessa palavra tão poderosa e assustadora, a palavra morte. Havia lido o texto algumas vezes, mas nunca ouvi com tanta força o significado da palavra nos lábios de um pai que recebeu de volta um filho. Lucas 15, 24. Este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Essa é uma referência à parábola do filho pródigo. Morto, meu filho estava morto. Esta é a palavra que o pai do filho pródigo usou para descrevê-lo, morto. Sim, é uma linguagem figurativa, sim. É verdade que o rapaz estava vivo, morando naquela terra distante, sonhando com a comida dos porcos. Vivo sim, mas só da forma mais óbvia e banal. Respirando e andando? Sim. Com os sinais de um corpo animado? Sim. Nesse sentido ele estava vivo. Entretanto, no outro sentido, no único que realmente importa, ele estava morto. Morto mesmo. É desta morte que o apóstolo Paulo fala em Efésios 2, versículos 1 e 2, e ele diz assim: Vocês estavam mortos em vossos delitos e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo. O apóstolo Paulo admite que ele também vivia assim, como morto para Cristo e a verdadeira vida. Quantas pessoas será que conhecemos que vivem assim? Andando, se movimentando, correndo para lá e para cá, porém mortos para a verdadeira vida, defuntos para Deus, falecidos para a eternidade. Para aqueles que já foram enterrados, não há mais o que podemos fazer por eles. Não.
Mas para estes, precisamos levá-los à fonte da vida. Jesus é a água viva, está em João 4,10. E só Ele pode dizer: eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E finalmente Ele se declara em Apocalipse 22,13: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Meus queridos, se Jesus é o fim, Ele estará lá no fim, lá na ponta, lá no fim do túnel, no fim da jornada, no fim da nossa vida. Esta vida sim tem fim, mas a vida que Jesus dá não tem fim para sempre. E Ele estará lá, Ele mesmo, Jesus, água viva, pão da vida, ressurreição e vida, caminho, verdade e vida, alfa e o ômega, primeiro e o último, princípio e fim. Sim, Jesus é tudo isso, e quem tem Jesus tem isso tudo. No feriado de finados, você pode lembrar os mortos da sua vida, pai ou mãe, ou ambos, um filho, o marido ou a esposa, aquela pessoa de quem você tanto sente falta. Talvez há meses, talvez anos, em momentos como aniversários, Natal, finados. Aquela dor parece voltar com uma força total. No dia que esse ente querido se foi, no dia do seu sepultamento, ao lado do caixão, você teria dado qualquer coisa para tê-lo de volta. Se ele pudesse ser ressuscitado, se ele pudesse voltar à vida, o que você não teria dado para que ele voltasse a viver? Mas depois que esses dias passaram, ou ainda hoje, lembre-se da palavra do pai do filho pródigo. Como ele descreveu o estado do seu filho, morto, vivo fisicamente sim, mas para o Pai, para Deus e para a eternidade, aquele jovem encontrava-se morto. Será que há alguém próximo a você que se encontra nesse estado? Vida, você não pode dar aos seus queridos já sepultados, mas você pode dar a quem não tem Jesus, a quem não conhece o autor da vida, a quem não voltou ainda no sentido do Pai, quem não bebeu da água viva, nem comeu do pão da vida, nem saboreou a ressurreição ainda nesta vida, precisa conhecer Jesus. Você conhece alguém assim? Então ainda há esperança. E você pode sim ajudar uma pessoa a voltar a viver, a voltar do estado dos mortos para andar em novidade de vida com Jesus. Você conhece alguém assim? Procure-o ainda hoje. Compartilhe com ele o despertamento que você está recebendo com relação à vida e à morte, contanto que você fale de Jesus. Mande um trecho dos evangelhos. Fale para ele de como Jesus lhe deu um novo ânimo, de como mesmo no dia de finados você não perde a esperança porque você conhece aquele que estará lá no fim de tudo, o princípio e o fim, Jesus, autor de toda a vida. Que Deus lhe abençoe e que seu dia de finados seja também, sobretudo, um dia de reflexão. Também possa ser um dia de comemorar porque você conhece aquele que é o fim deste mundo e o princípio do porvir e a nossa garantia de vida eterna, Jesus. Pensemos nisso.